Olá, turma boa, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso encontro de forma remota e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Mesopotâmia. Eu resolvi dividir esse tema em duas partes, essa é a primeira parte. A palavra Mesopotâmia se refere a um território, a uma região, a um lugar. Vocês podem visualizar no mapa que essa grande faixa de terra que está em destaque é a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia é uma palavra de origem grega e significa terra entre rios. Quando a gente visualiza no mapa, a gente consegue encontrar o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois grandes rios possibilitaram a essa região ser rica, ser fértil. Uma região rica, fértil, possibilita o cultivo, possibilita a criação, possibilita a vida, o estabelecimento de sociedades. E foi isso que aconteceu. A Mesopotâmia abrigou grandes povos, grandes sociedades, impérios, civilizações e deixou muitos legados para as sociedades que vieram depois. É importante destacar também que, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que estava acontecendo o estabelecimento de várias sociedades na Mesopotâmia, na Índia, na China também estavam se estabelecendo várias sociedades por conta da existência também de regiões férteis. A localização da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma grande faixa de terra, como eu falei, que está localizada na Ásia, numa região que a gente chama de Oriente Médio. Tá? Então está nessa parte do canto, do lado da Ásia. O território antigo da Mesopotâmia abrigou várias sociedades, como eu falei, né? Aqui a gente tem os assírios, os amoritas, os acádios, os sumérios, os caldeus. São alguns desses povos que estão representados aqui nesse mapa e que se estabeleceram nessa região fértil, nessa região banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Essa grande faixa de terra hoje está principalmente o Iraque. Uma parte também dessa faixa de terra abriga o Kuwait, o Irã, a Síria e a Turquia, mas principalmente o Iraque. Bem, a Mesopotâmia ela é estudada porque deixou grandes legados. A partir do momento em que os humanos deixaram a sua condição de nômade, ou seja, de viver sem habitação fixa, porque dependiam basicamente daquilo que a natureza oferecia para eles, caçavam, pescavam, coletavam frutas e raízes. A partir do momento que eles desenvolveram a agricultura, a partir do momento que eles desenvolveram a prática de criar animais, isso deu maior sustentação a eles. E a Mesopotâmia, por ser um território fértil, era um lugar adequado para o desenvolvimento dessas novas características humanas. Foi na Mesopotâmia também que surgiram as primeiras formas de organização em sociedade, de organização coletiva, os governos, a noção de Estado, a noção de administração para o coletivo. Então, aqueles povos, aquelas sociedades que se estabeleceram naquela região, elas desenvolveram diversas formas de governo. A gente vai falar sobre as principais características de governo da Mesopotâmia mais adiante. É também importante destacar que o fato de haver nesse território, na Mesopotâmia, uma possibilidade de abrigar pessoas por ser uma terra fértil, isso fez naturalmente aquelas sociedades que eram inicialmente pequenas, elas foram se desenvolvendo, foram agregando cada vez mais pessoas. O fato é que em determinado momento aquela aglomeração que era pequena, aquele grupo que era pequeno, ele foi se tornando cada vez maior e assim foram surgindo as primeiras cidades, as primeiras grandes aglomerados de pessoas e de certa forma aquele território também foi se urbanizando, foi se desenvolvendo, foi crescendo. Tá? É importante destacar também que ocorreu
uma intensificação das trocas comerciais, porque, como eu falei, vários povos surgiram naquela região e o fato de existirem povos em momentos simultâneos, ou seja, no mesmo momento, isso fez os povos se estabelecerem trocas comerciais. Sobre alguns desses povos que se estabeleceram na Mesopotâmia, a gente pode destacar os sumérios, os acádios, a Babilônia, os assírios, os caldeus, foram alguns dos povos que se estabeleceram na Mesopotâmia. Como característica geral da Mesopotâmia, a gente pode destacar o seguinte: para a economia, agricultura e comércio. Tá? Plantar, cultivar e trocar aquilo que normalmente se produzia, que se fabricava, que se plantava, porque essa troca, o comércio era baseado basicamente numa relação direta de troca, que a gente chama de escambo, quando um povo troca com o outro, aquilo que você tem em excedência, você troca com aquilo que você necessita, com aquilo que você precisa. Então é uma relação de troca direta. Tá? Tanto a agricultura quanto o comércio faziam parte eram as principais economias desses povos que se estabeleceram na Mesopotâmia. E com relação à religiosidade, o que a gente pode destacar é que esses povos eram politeístas. A palavra politeísmo significa crença em vários deuses, adoração a vários deuses. Então esses povos eles eram caracterizados dessa forma. Não existia ainda o monoteísmo, né, que nós conhecemos hoje, que é a crença em um único Deus. Sobre a sua organização da sociedade, a sociedade mesopotâmica, de maneira geral, existiam as pessoas livres e os escravos. A gente vai falar depois de como aqueles indivíduos tornavam-se escravos. A ideia de Estado, de governo coletivo, do qual eu falei anteriormente, transporte através de caravanas e pelo meio aquático, né, por meio dos rios, né, que haviam naquela região. Bem, aqui a gente pode visualizar aqui uma imagem de um grande templo. Nesse templo, aqui um zigurate, que era um templo que era destinado principalmente para a adoração aos deuses, mas também era um local onde as pessoas estabeleciam trocas comerciais, onde as pessoas realizavam estudos, especialmente direcionado à área da astronomia. Então, era um local construído de interesse coletivo, tá? Interesse diverso e coletivo. Tá? A agricultura, como eu falei, que é a prática do plantio, do cultivo, da colheita, era a base alimentar, era a base da sociedade mesopotâmica, das diversas formas, das diversas sociedades que se estabeleceram naquele lugar. E o comércio, como eu falei, era uma relação de troca direta, conhecida como escambo. Esse aqui é um zigurate. O zigurate era uma grande construção estabelecida, né, pelos povos mesopotâmicos, que tinha como essa função, a sua função principal, um local para adorar os deuses e também para reunir pessoas para praticarem atividades diversas. Era um local de interesse coletivo. Na Mesopotâmia, as monarquias, ou seja, os governos, eles eram teocráticos. Então existia a figura, à medida que o tempo foi passando, em que essas sociedades foram se desenvolvendo, o líder foi se transformando em rei e esse rei foi ganhando um ar de divindade. Por isso as monarquias teocráticas, né? Então você tem a figura de um rei, esse rei é como se fosse uma pessoa ungida pelos deuses. É o representante dos deuses aqui na Terra. Então é aquele que reúne para si as atribuições da administração. É claro que ele era auxiliado, mas ele tinha ali uma atribuição principal de comandar, de governar o povo. Então ele delegava as funções a várias pessoas, mas ele deveria ser respeitado, deveria ser atendido
até porque ele era um representante de Deus na terra. Então, esses reis, eles eram chefe político e também religioso, né? Essa mistura de política com religião. Pessoal, obrigado pela atenção e até a segunda parte.